né, em cachoeiras, em pedreiras, em estradas. Hoje a coisa mais difícil você cruzar, você cruza com grupos de evangélicos na cachoeira, fazendo o ritual do batismo. Você encontra com 1000 evangélicos e você não encontra com um umbandista, com um candomblecista. Porque estão fugindo da sua verdadeira originalidade. Mas eu destoei um pouco do meu mote principal, mas eu retorno. Tá? Então veja bem, então o que eu falava? Então eu falava aqui do problema da originalidade da mídia mais imediata, não sabe que aliás, que no fato que de fato é o chamado blog, né? Falando desse trabalho que eu estou fazendo, um levantamento sobre esses chamados periódicos jornalecos que se limitam a imitar, copiam o trabalho de fulano, cicrano e beltrano e não se dão trabalho sequer de dizer a fonte. Olha, isso aqui eu copiei do João Batista de Airá, isso aqui eu copiei de fulano, cicrano e beltrano. Então, gente, isso está gerando sanções civis no bolso, condenações, né, altas indenizações, altas, médias, pequenas indenizações, e também sanções penais. Tomem cuidado com isso. Então, fazendo um levantamento disso, um falamento dessa situação, por conta dessa modificação que está havendo dentro da internet, por causa dessa proliferação, por exemplo, de informativos, né, tendenciosos aqui, não são nem tendenciosos, porque eu acho que o cara, quando tem um informativo tendencioso, é porque ele, pelo menos, tem uma dose de originalidade em termos de cultura, porque para você ser tendencioso, você tem que trabalhar um determinado texto. Até para ser tendencioso, o cara tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Nem isso você encontra na maioria dos blogs, nessa mídia de internet. Por quê? Porque você tem que saber, você tem que ter o chamado, recheio social, político, jurídico, religioso para você, porque quantas das vezes um fato ele nos remete a várias interpretações, a interpretação jurídica, religiosa, social, sentimental. E o que a gente vê aí são pessoas que escrevem baboseiras e você tenta localizar dentro daquele texto alguma coisa dele e você não localiza. Então esse trabalho que nós estamos fazendo é justamente até para ajudar alguns órgãos também, até para poder catalogar, encontrar um rumo aí de poder fiscalizar não somente essa mídia de internet, os chamados blogs, né, despersonalizado. Você vai ter acesso, por exemplo, um exemplo aqui. Você vai pegar o blog do João Batista de Airá. Claro que tem muitas notícias que não dá muita coisa, a gente acaba reproduzindo, mas não é uma constante. A maioria das notícias a gente trabalha, nós damos uma outra roupagem, nós fazemos uma interpretação daquele fato, seja ela de natureza jurídica, religiosa, política, sexual, enfim. Por quê? Porque o blogueiro é evidente, mas o João Batista é jornalista. Não, eu conheço muitos blogueiros que não são jornalistas, não tem nem o segundo grau, e os caras fazem um trabalho tão bom ou até melhor do que o nosso, né? Mas isso aí é uma coisa de cada um, uma coisa de recheio cultural de cada um, né? Então é por isso, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Por quê? Porque, por incrível que pareça, nesse levantamento que nós fizemos, é justamente na área religiosa afro-brasileira, é que nós vamos encontrar a maioria das heresias. O que tem de gente aí respondendo a processo com sanção de cobrança de uma sanção civil, de uma indenização, por conta de plágio, sabe? O que a gente tem muito aqui é plagiador. Como o tema afro-brasileiro é de domínio público, cara, é de domínio público. Mas isso não dá o direito de você pegar um texto do Pierre VG e colocar como se fosse seu. Isso não lhe dá o direito de pegar um texto do Ferretti, um cara que é professor catedrático da cadeira de sociologia na Universidade Federal do Maranhão, da Mundi Carmo Ferretti, e de outros escritores, Nina Rodrigues, não lhe dá o direito de pegar um texto dele, colocar lá num trabalho, num jornaleco seu e tudo mais, né?
e não dar o crédito e dizer que é seu. Não, por quê? Porque isso está gerando problema. Não é porque então eu vou escrever um livro, vou pegar um pouquinho do Verger, vou pegar um pouco do Nina Rodrigues, vou pegar um pouco do Roger Bastide e vou escrever um livro. Não, gente, não é assim. Eu sei de pessoas, de escritores, entre aspas, que fizeram isso. Fizeram uma coletânea de textos, né? Modifica uma coisinha aqui, outra coisa ali, mas existem grupos de estudo que estão fazendo esse levantamento. Um sujeito agora lá em Salvador resolveu lançar um livro e entraram com uma cautelar na justiça e a justiça determinou a retirada do livro de todas as livrarias. Por quê? Por conta desse grupo de estudos que descobriu que o cara pegou um pouquinho de Verger, pegou um pouco de Bastide, pegou um pouco de Ferretti, pegou um pouco de Juana Elbaim dos Santos e fez um livro lá sobre a nossa religião. Então ele modificou, sabe, o que estava lá no final, ele botou na frente e tal, pererê, prebola e tal, pensando que vai enganar o trouxa. Pode até enganar o leitor, lá menos desavisado. Resultado, teve o livro retirado, teve um prejuízo enorme e vai ter que arcar com uma indenização aí enorme por conta do plágio. Então o que nós temos hoje, dentro da nossa religião, são plagiadores, pessoas que não têm experiência nenhuma e pegam e se danam a plagiar o trabalho alheio. Isso aí é uma advertência que eu faço aí a muitos desavisados para que prestem atenção, tomem conta da vidinha de vocês que o tempo mudou. O tempo mudou. Hoje, a lei do direito autoral, ela está dura. Houve um aumento, houve um recrudescimento nas penas, nas sanções. Hoje nós temos aí sanções civis da ordem de milhares de reais, de milhares de reais. 200, 300, 400, 500 mil reais. Nessa faixa. Ah, mas não vou ter dinheiro para pagar. Não sei, de alguma forma aí você vai ficar prejudicado, né? Então, gente, eu precisava fazer esse introito aqui para falar um pouco da maneira como as pessoas vêm fazendo mídia, principalmente a chamada mídia sobre assuntos afro-brasileiros, né? Com base naquele velho adágio de que como a nossa religião, todos os conceitos, né, tudo aquilo que se escreveu é de domínio público, né? Então vamos desandar a plagiar fulano, ciclano. Poxa, cria algo seu, mas cria algo seu com base numa experiência própria. Não adianta, por que eu digo aqui? Existem muitas pessoas que não têm aquela vivência de uma casa de santo, mas que escrevem aí com maior facilidade sobre o dia a dia, o vivenciar de uma casa de santo, mas ele não tem o chamado recheio, o chamado tempero, e acaba fazendo escola. Ah, você viu o que fulano escreveu? Mas vai fazer um levantamento da vida de fulano. Pergunta que banda é a dele. Meu amigo, que banda é a sua? Tu tem quantos anos de santo? Tá? Tu já fez ebó alguma vez? Tu já sacramentou algum santo? Alguma vez tu já fez um assentamento de um orixá? Tu já arrumou um Exu Egum para uma pessoa? Você já sentou um preto velho, um caboclo? O cara nem sabe o que é isso, mas ele se dana a doutrinar. Não, ele escreve isso sobre aquilo. Não tem nada. Não tem nada. Pergunta se alguma vez ele já tocou uma corimba cantando e louvando para eles chamam de Exu Catiço, que eu não tenho Exu Catiço, eu tenho Exu Egum. Num tambor que começa às 8 da noite e termina 4 horas da manhã. Aquilo ali é uma vivência, ali é uma observação da manifestação mediúnica, anímica das pessoas. Aquilo ali é uma escola. Eu duvido que esses escritores aí, de primeira mão, vão para um terreiro de candomblé. Não, nada, eu vou ficar em terreiro de candomblé lá de 8 da noite batendo palma para maluco dançar. Mas eles deveriam. Porque se ele ficar dentro de uma gira, de uma engira, como a gente fala na quimbanda, de 8 a 5 da manhã, ele vai poder escrever um livro. Por quê? Porque ele vai observar, pelo menos, os mais variados tipos de manifestações mediúnicas. Ele vai poder observar a manifestação pessoal, ele vai saber, ele vai poder, de repente, identificar o que é um EQ de uma manifestação verdadeira.
Ele vai poder conviver com pessoas, ele vai poder conversar com pessoas, com médios, com frequentadores. Aquilo ali é uma escola. Mas o cara não vai. Não, eu só vou se for num candomblé, lá no Engenho Velho, lá no Opoafanjá. Aí é mole. Aí é mole. Aí só vem orixá. Cadê aquele povo, cadê aquelas energias, né, que nos ajudam nessa labuta do dia a dia? Os chamados Exus Eguns, as chamadas Pombagiras, as Marias Padilhas, as Marias Navalhas, as Marias Sete Saias, enfim, onde estão? Onde estão? Cada uma com uma experiência de vida, cada uma com uma história. Você pega uma Maria Padilha, tem uma história que diverge completamente da outra. Uma perdeu a vida na porta de um cabaré, outra nunca chegou na porta de um cabaré, mas amou deslocadamente um homem casado. E por conta daquele amor, ela matou, ela morreu. Outras Marias Padilhas têm uma história que é ligada à alta sociedade. Quantas histórias diversas tem as Marias Navalhas da vida? Muita gente pensa assim, a Maria Navalha é uma história só. Engano, lê do engano. Mas aonde que você vai colher toda essa história? É na vivência, é na participação. Então eu digo, quando você pega e você folheia a maioria desses livros, né, que nós temos por aí, é o que eu classifico de grandes sucessos. Mas sucessos o quê? De prateleiras. São livros de ebóis, ensinam, olha, você faz isso, faz aquilo outro, para o seu amor voltar em não sei quantas horas, em quantos dias. E as pessoas se esquecem de questionar quem é o escritor daquela porcaria. Vamos investigar quem é esse cara. Vamos na casa dele, vamos ver o que ele tem lá. Aí você chega na casa do cara, muitas vezes não tem nada. Não tem nada, ele tem lá uma imagem lá de um Exu e tudo, e mais nada, e pronto, para enganar trouxa. A vivência dele não lhe dá respaldo para ele dizer aquilo que ele está dizendo. Quer dizer, prega uma coisa, mas na prática pratica outra coisa. Ou seja, não pratica nada. Bem, gente, isso é para que vocês possam se situar dentro desse problema, dessa problemática que nós estamos levantando, da importância. Eu não estou preocupado se isso vai mexer com o brio de fulano, cicrano ou beltrano. Não estou me preocupado com isso. A minha preocupação é sempre em fundamentar as minhas investigações, porque eu gosto do chamado jornalismo investigativo. Eu gosto de investigar. Então, se eu sou do candomblé, eu gosto de investigar as coisas do candomblé. O que dizem do candomblé. Que bonito. O cara fala, e você está analisando, você está escrevendo. E você vai fundamentar, você vai procurar, você vai descobrir que aquilo que o cara está dizendo tem fundamentação ou não. Eu gosto disso, desse tipo de jornalismo investigativo. Então, daí eu estou alertando essas pessoas que falam, essas pessoas que escrevem, entendeu? Baboseiras, né? E eu vou trazer aqui, logo, no futuro próximo, esse levantamento, e vocês vão ficar boquiabertos com a quantidade de pessoas ligadas à nossa religião, respondendo processos, né? Muitos condenados, né, a uma sanção civil indenizatória por conta do chamado plágio. Da chamada repetição de textos que não são. Às vezes pega um texto de um cara que já escreveu uma baboseira, mas só o fato de você pegar aquela baboseira e repetir lá no seu órgão de divulgação, o cara que escreveu a baboseira, ele vai dizer, não, esse texto é meu lá, mas ele mesmo nem sabe o que escreveu, mas ele vai pedir de você uma indenização porque você plagiou. Você no mínimo teria que citar a fonte. E eu não vejo ninguém citar fontes, não. Todo mundo é sabichão, todo mundo sabe de tudo. Não, esse texto é meu, isso aqui é meu, eu que sei disso. Tá? Bem, mas isso aí é um futuro próximo. Nós vamos estar aqui apresentando esse trabalho de jornalismo investigativo, mas já serviu já para aguçar a curiosidade, a levantar a orelha, né, de muita gente. Bem, eu retorno à nossa programação normal. Hoje, como tenho adotado nos últimos programas, nós vamos dar continuidade à abordagem dinâmica, passando de um assunto religioso para um jurídico político, porque caiu em cheio
e agradou os nossos ouvintes, né, que nos abrilhantam, que nos dão a graça de nos ouvir todos os sábados, nesse horário, das 21 às 23 horas, e também através da internet em todo o Brasil, segunda, terça,